O grupo do Atlético, com o time titular, com o time misto ou com o time reserva, o Atlético teria que estar melhor colocado e não poderia ter tomado 3 gols do Iquique. Eu acho, cara, que passou da hora da gente deixar de passar a mão na cabeça de jogador de futebol. Porque toda hora o problema é o treinador. Toda hora o problema é elenco. E eu acho que existe problema de elenco sim, no caso do Atlético. Quando você olha o geral, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, disputar 3 competições, existe. Mas, pô, era técnico ano passado, aí começa técnico esse ano e os jogadores são os mesmos. O Scarpa tá aí, o Arana tá aí, o Alan Franco tá aí, o Hulk tá aí, o Igor Gomes tá aí, o Alonso tá aí, o Everson tá aí. É a mesma turma. Aí vai ficar só culpando o treinador. Ah, mas o elenco... Você acha que o time que entrou em campo contra o Iquique não era suficiente pra ganhar do Iquique? Aliás, nos primeiros 30 minutos mostrou que era, cara. Não era o principal Iquique, hein? Tava jogando. Era um Iquique misto, modificado. Cara. Era um Iquique... Cara, é um negócio assim... Eu tô cansado de passar a mão na cabeça de jogador, cara. Não dá mais. Tem que começar a apontar dedo pra atleta. Cara que ganha 1,5 milhão, cara que ganha 800 mil, cara que ganha 1 milhão... Não pode entrar em campo contra o Mushuca Runa, não pode entrar em campo com o Iquique, caminhando e trotando. Não pode desprezar. Se você for escalado para jogar, entre em campo como se estivesse disputando o Campeonato Brasileiro. Mas não. Ou então os clubes, de uma vez por todas, se os clubes ficarem fora da Libertadores e forem disputar a Sul-Americana, de uma vez por todas, cara, a hora que for começar a competição, dá real pro torcedor, ó, nós não queremos jogar essa competição. Avisa, né? Nós vamos jogar essa competição com time reserva, com time misto, com sub-23, o ingresso vai ser R$10, ou então é portão fechado, porque a gente não quer saber dessa competição. Primeiro, você escala time titular, os caras não dão conta. Aí você escala time misto, os caras não dão conta. Aí você escala time reserva, os caras não dão conta. Sabe o que aconteceu? Além do vexame, além de instalar a crise, você perdeu uma semana de treino pra jogar na quarta, na terça ou na quinta. Você perdeu sessão de treino. Além de tudo, atrapalha as outras 2 competições que você diz levar a sério. E no caso do Atlético, o Campeonato Brasileiro tá muito mal jogado também. Aliás, no caso do Atlético, quem critica o elenco tá certo. Quem critica o técnico tá certo, quem critica o jogador tá certo, quem critica o time titular tá certo, quem critica o time reserva tá certo. Porque ninguém tá entregando nada lá, cara. Ninguém. O Atlético joga com titular o Campeonato Brasileiro e não ganha do Vitória, não ganha do Mirassol e não ganha do Grêmio. O Atlético joga a Copa Sul-Americana com o time principal e não ganha do Caracas e do Cienciano. Aí vai com o time misto, reserva com o Iquique e toma 3 gols. Cara, é muito mais feio tomar 3 gols do Iquique do que 3 gols do Botafogo com 1 a menos. É muito mais grave você tomar 3 gols do Iquique do que tomar 3 gols do Botafogo na final da Libertadores com um jogador a mais. É muito mais feio, cara. É muito mais preocupante. Então pra jogar Sul-Americana de uma vez por todas, ou a turma dá a real pro torcedor e pra nós, da imprensa, como o Jardim fez na coletiva, até acho que ele falou de uma maneira e deturparam. Acho que não era o momento falar do jeito que ele falou. Eu acho que ele teve uma... entendi o que ele quis dizer. E levaram para um outro lado. Mas enfim, se ele falou, ele corre esse risco, né? Mas, de uma vez por todas, ficou fora da Libertadores, vai jogar a Sul-América, fala, ó, gente, a gente não quer a Sul-Americana, tá? Não quer. Porque se for entrar em campo para fazer essa pataquada, esse vexame, essa vergonha que o Cruzeiro fez no grupo dele, que tem 1 ponto em 4 jogos, e pro Atlético ir jogar com o Iquique, misto, e tomar 3 gols, cara. Tomou 3 gols de um jogador de 1,70 m e poucos. Uma loucura isso, os gols que o Atlético tomou. São vergonhosos os gols que o Atlético tomou. É lateral tomando come, é volante tomando come, é zagueiro com o bracinho do atacante, ele já é deslocado. Cara, o que tá acontecendo, né? Então, quem critica qualquer coisa hoje no Atlético tem razão, não tá errado. E o Cruzeiro, pelo menos, está dando mostras no Campeonato Brasileiro, em termos de desempenho, que a coisa tá começando a engrenar. O Atlético ainda precisa dar resposta, porque não tá jogando nada em competição nenhuma. Não ganhou do Maringá, não tá bem no Brasileiro e não tá bem na Copa Sul-Americana. Você vai defender o quê? Não dá. Apesar do bom retrospecto do Galo jogando em casa, não dá para se apegar a bom retrospecto como mandante na Arena MRV para dizer que será determinante ou não
para uma vitória diante do Fluminense. Muito pelo contrário, né? O que a gente tem visto do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro, percebe-se que tem que dar uma ajeitada nesse time, mas eu deixo isso pro Edu Panzi comentar aqui no programa. Cirilo, o Atlético tá chegando neste momento a Belo Horizonte, tá? Um voo que veio do Chile, chegou por volta de 6 horas da noite desta sexta-feira no aeroporto de Confins, até que é realizado o desembarque, a turma vai para casa para descansar, porque na manhã deste sábado está programado um treinamento na Arena MRV, primeiro e único treinamento antes do jogo contra o Fluminense. Tivemos ali umas imagens, né, mais cedo nas redes sociais do Galo, mostrando o Hulk trabalhando na cidade do Galo com o time sub-20 e o Guilherme Arana, que fez na parte da manhã na cidade do Galo aquele trabalho, né, de sequência da recuperação, trabalho à parte, correndo ali no gramado, ainda não está pronto para o jogo deste domingo, mas a possibilidade de que um meia titular esteja de volta, titular absoluto, que é o Alan Franco. E aí o Galo ganha e muito com a presença do Alan Franco no meio-campo. Só para passar a situação de DM aqui dos demais jogadores, Lianco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia, junto com Guilherme Arana, são jogadores que seguem no departamento médico. E tem um detalhe importante, Cirilo. O Atlético já com 2 jogadores pendurados na 8ª rodada. O Hulk já cumpriu suspensão na última partida, não enfrentou o Juventude. Everson, que tomou o 2º cartão amarelo contra o Papo no jogo da segunda-feira, tá na lista de pendurados. E ao lado dele o Coelho. Coelho que tem entrado, né? Começado como titular nesse esquema do técnico Cuca. Então aí mais uma preocupação para a turma ficar atenta pelos lados do Atlético, Cirilo. Edu, como você enxerga esse jogo contra o Fluminense? Eu enxergo com preocupação. O Fluminense poupou todo mundo no meio de semana, perdeu também a Sul-Americana, mas já deixou claro que não é isso que ele quer. Mas não tem Alan Franco, não tem Arena MRV. Se não mudar a postura, não precisa nem jogar. Não, o Atlético precisa jogar mais. O Atlético precisa entregar mais, mudar a postura, como você disse. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro o Atlético foi bem, apesar de não ter vencido os jogos. Então, o Atlético oscila muito, cara. Oscila muito. E se você não se iguala na entrega, na intensidade, fisicamente ao adversário, você vai sucumbir, você vai perder. E o que chama atenção, cara, é que os adversários precisam de muito menos do que o Atlético para fazer igual ou melhor, né? Contra o Juventude, o Galo chutou 26 vezes, né? Pra ganhar de 1-0 e quase ter o empate no fim, né? Aí a gente tem que começar a olhar a qualidade dos chutes, né? Porque não adianta você chutar 26 vezes, dessas 26, 48 foram pra fora, né? Você tem que chutar 26 vezes, pelo menos 1/3 ali na direção do gol, porque aí uma bola vai entrar. O adversário do Atlético chega com mais clareza, com mais facilidade, porque o Atlético é um time que tá se expondo. O Atlético ataca muito, finaliza muito e ao mesmo tempo dá muita chance pro adversário chegar com clareza. E isso tem custado caro ao Atlético. É por isso que eu tô batendo nessa tecla aqui. Passou da hora do Cuca dar uma organizada defensiva nesse time. Abrir mão, talvez, de um atacante para ter mais gente lá atrás. Primeiro se arruma lá atrás, para depois você voltar a arrumar lá na frente. Lá na frente o Atlético tem jogadores que dão conta do recado. O Coelho tá vivendo um ótimo momento, mas tem jogado sozinho boa parte dos jogos. O Hulk tá de volta. O Scarpa é um grande jogador, ninguém discute. Agora, lá atrás é que tem sido o problema. Você não tem o Arana, você não tem um lateral esquerdo. Você perdeu o seu melhor zagueiro. Quem tá entrando não tá entregando. O Rabelo entrou, não entregou. O Rômulo entrou, teve dificuldade ontem. Com um rapaz de 1,70 m. Mas preocupante esse lance, inclusive, hein? Muito mas que moleza, hein? Cara, os gols que o Atlético tomou foram preocupantes. Pelo amor de Deus. O Fausto, o Caio, o Saravia, o Rômulo. Pelo amor de Deus, esses caras. Só um detalhe, Du. Você falou da facilidade do adversário para chegar na área do Atlético, finalizar no alvo e conseguir marcar. Ontem foram 10 finalizações do Iquique. 3 no gol. 3 no gol. As 3 entraram. É isso, cara. O Everson não fez nenhuma defesa, né? Não. Esse é o problema. Falta a capacidade do atacante de finalizar com mais clareza? Às vezes sim. Falta tranquilidade, falta você escolher melhor a finalização, sim. Mas e lá atrás, cara? É por isso que eu acho que o Cuca precisa olhar um pouco mais lá pra trás. É legal você ter Rony, Scarpa, Coelho e Hulk, é legal pra caramba, mas não tá dando. Você tem que abrir mão de um pra colocar mais um volante, talvez colocar mais um zagueiro, jogar com 3, enfim. Alguma coisa precisa ser feita pra dar equilíbrio pra esse time. Você tá finalizando 25 vezes fazendo 2 gols? Cara, finaliza 15, continua fazendo os 2. Finaliza 12, continua fazendo os 2. O que não pode é o adversário chegar
Com 5 vezes, com 3 chutes, vai lá e faz 3 gols. Tem alguma coisa errada. E a coisa errada tá lá atrás. Siga, Leal. Pois é, a tão aguardada volta à Arena MRV acontece neste domingo, especial, Dia das Mães. O Galo voltando a atuar em sua casa depois de um longo período, considerando que a última partida foi em 8 de dezembro de 2024. São 5 meses sem jogar na Arena. E aquele jogo que foi a partida contra o Atlético Paranaense, o Galo venceu por 1-0 e conseguiu evitar um rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Será o jogo de número 43 na casa do Galo, desde sua inauguração em 27 de agosto de 2023. O Fluminense, o Galo já enfrentou o Flu 2 vezes na Arena MRV e venceu as duas, 2-0 no Brasileiro de 2023 e ano passado aquele jogo da Libertadores, também pelo placar de 2-0. E o bom, né, é que o artilheiro da Arena MRV, o Hulk, estará de volta no final de semana. A gente aguarda esse treinamento amanhã de manhã para ver, né, ali nas imagens do treino, tentar pescar um pouquinho do que o Hulk pode arrumar com esse time do Atlético para o jogo contra o Fluminense. Fato é, Cirilo e Edu, uma pedreira bem maior do que o Deportes Iquique. Não há nem comparação colocar o Fluminense e o Iquique na mesma linha. Mas a preocupação mora aí, né? Se contra Iquique, Mirassol, Cienciano, Caracas, contra essa turma aí, Maringá, contra essa turma aí, o Galo que tá jogando essa bola. Vejamos contra o Fluminense no fim. Às vezes o jogo mais difícil joga você pra cima também, né? Não, o Atlético, torcer pra isso também. O Atlético fez um jogo muito bom contra o Botafogo, o Atlético fez um jogo muito bom contra o São Paulo, que são grandes adversários. Tá oscilando, cara. Eu só não quero acreditar que tem jogador escolhendo o jogo. Hoje contra esse. Hoje eu vou jogar, hoje eu vou correr. Aí pega um adversário ruim pela frente. Isso aí a gente ganha a qualquer hora. E isso não pode acontecer. É aí que eu acho que entra a falta de respeito com a camisa do clube, com o escudo do clube e com o torcedor. Ainda não pagou nada pelo Coelho. Põe aí, André. Tem jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. O caso do Vasco também, que também não nos pagou, foi vendido no ano passado. O volante, não me lembro o nome agora. O Canóbio para o Fluminense, ele tinha que nos pagar a primeira parcela e só deu R$500 mil por conta. E o Coelho, o Atlético Mineiro, comprou e não pagou nenhuma prestação, já está vencida. Então, as vendas para o mercado interno foram todas previstas no nosso fluxo de caixa e, infelizmente, não serão realizadas. Quando o clube é associativo, a esculhambação é estabelecida, porque cada presidente que passa por um clube associativo trabalha com dinheiro que não é dele, não tem a menor responsabilidade. Você não tem nenhuma responsabilidade pelo tamanho da dívida que você deixa, sabe? Quando o clube é associativo. Aí, recentemente, Bruno Musi disse que a dívida aumentou. Saiu um dia desses o balanço da associação, tá? A dívida subiu para 25 milhões. Aí não pagaram o Cuiabá. Aí está na justiça, vão pagar agora na justiça. Será que vão deixar... O que o Atlético falou, André? Me falaram o André está me dizendo aqui, meu editor-chefe, que o Atlético foi procurado e disse que questões financeiras são assuntos amplamente restritos à parte interna do clube. Aí não tem problema, vocês não querem abrir a situação, vem o Petralha e fala que tomou calote de vocês. Gente, nós estamos falando de uma SAF. Quando você compra uma onça e vai colocar no fundo do seu quintal, se você não der carninha para ela, leitinho, você não pode ter uma onça, senão ela vai morrer de fome. Ou te come. E a onça com fome é exatamente o momento que ela fica mais perigosa, né? Então, quando vocês compraram o clube, vocês sabiam que a trozoba era grande. E vocês prometeram, não vamos fazer recuperação judicial, porque a gente vai pagar à vista e tal em tantos anos. Está pagando o quê? A dívida aumenta, a recuperação judicial não fizeram, porque vocês são credores do clube. Então vocês entrariam na lista, vocês vão abrir mão do que vocês têm para receber? Nunca que vão. Então tá certo, e aí isso explica a não recuperação judicial. Aí agora, cara, como é que fica essa situação? O Banco Inter não dá calote em ninguém, MRV não dá calote em ninguém, a Itatiaia não dá calote em ninguém, a CNN não dá calote em ninguém, a Vinícola não dá calote em ninguém. Por que o Atlético vai dar? Por que esse desdém com a instituição? Então vocês precisam ter mais cuidado.
Porque o torcedor já... Vocês estão achando que o torcedor vai ficar segurando a ondinha aí, porque alguém pediu para segurar. Não vai não, hein? E se não aprenderam nada no passado com o que vocês passaram, esse ano está escancarado o risco, principalmente de rebaixamento. Porque se é desclassificado da Copa do Brasil, da Sul-Americana, todo mundo vai ficar pistola? Vai. Mas o Campeonato Brasileiro é que vocês precisam ficar de olho. E não tem time, elenco e futebol para suportar. O Everton, tem um outro detalhe, né? Nós estamos falando aqui que o Atlético precisa contratar. Os outros times estão vendo que o Atlético não paga. Como é que vai ser a negociação com os outros times? Será que alguém vai querer chegar e falar aqui, não, vamos negociar com você, né? Você está devendo o Cuiabá, você está devendo agora o Atlético Paranaense, você vai me dever também, não tem problema nenhum. É tranquilo. É, tudo tranquilo. Pode ir, vamos negociar. Não pega bem, gente. Não pega bem de jeito nenhum. Fica arranhada a imagem da instituição. Imagem as pessoas e aqui, que estão só para deixar uma coisa, o Petralha não está errado não, tá? Claro que não. Não está errado Como não. presidente do Cuiabá também não está errado. Ele está olhando dele. Ele está falando do rombo que estão vivendo lá. Ele tá olhando dele. O Atlético desfez de um jogador que ele não pagou por ele, o Davidson. Mas deve ter recebido O caso está na justiça. O Davidson o Atlético recebeu do Fortaleza? Eu não sei se recebeu ainda não. Pois é. Mas assim, vendeu um jogo. É isso. Não, Fortaleza não dá calote a ninguém, não. Essa não, só vê se o Marcelo já recebeu. Esse é o recado que o Atlético quer dar como instituição pro futebol brasileiro, depois de tudo aquilo que disseram os seus donos quando contraíram, compraram, né? Se tornaram majoritários no clube lá em 2021. Então, você passa uma imagem muito ruim para o mercado e é um Atlético que está pegando essa fama de realmente não cumprir, né? Não cumprir com os pagamentos com os jogadores que está adquirindo. Até falei hoje no Band News na área e em algum momento também recentemente tivemos atraso de salário. Isso me remete a um Atlético de uma época meados da década de 90, né? Quando o auge do clube associativo, passando muitas dificuldades financeiras ali naquele momento e não cumprindo com o compromisso. Eu tenho certeza, e através de falas dos próprios proprietários, não é essa a imagem que eles querem passar do Atlético. Tudo bem, fala só das dívidas internamente, excelente, né? Mas eu acho que falta transparência com o torcedor. O torcedor não curte, né, Breno? Você vê o clube sendo exposto desse jeito e não acha legal isso, não. E vamos ver se no dia 13, que está marcado lá, né, a reunião, a coletiva que o Bruno Musi vai dar para falar sobre a questão financeira do Atlético. Vai ser coletiva, vai ser aberta a perguntas. Ele vai estar preparado para responder coisas de uma forma geral? Não, eu acho que vai. Ou vai pegar e falar assim, sobre esse assunto ele vai a gente não explanar fala. e depois, como sempre, abre a pergunta. Mas aí Porque a ele não grande resolve. questão tem um momento, o momento então vai ser esse, né? Apesar de ser uma semana depois, eu acho que o torcedor merecia ter uma satisfação agora, mas tudo bem. Então que no dia 13 ele também venha e exponha. Tem que expor. Né? Tem que expor. Esse negócio de o Atlético só trata isso internamente, pois aí não tem jeito. Os outros vão expor. O presidente do Cuiabá vai expor, do Atlético Paranaense vai expor, e fica muito ruim, sabe por quê? Porque hoje o clube tem dono. Então, logo, se a instituição deve, o dono deve. Não entra na minha cabeça esse desdém com o Clube Atlético Mineiro. Quando vocês compraram, vocês sabiam do tamanho da trozoba, então que vocês resolvam isso aí. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!